Oi, gente, tudo bem? Como que se quem gostar de um estilo como eu, olha como que eu arrumei uma mídia. Vem aqui, Gabriela. Vem aqui, Gabriela. Não precisa ter vergonha. Pode vir, confia em mim. Pode vir, Gabriela. Olha ela tá aqui. O estilo dela. Então, se tiver um estilo desse, vem aqui no salão da Camille. Agora! Tchau! Olha aqui, Camille, qual é a comida que você gosta? O suco? Qual é a fruta que você gosta mais de linguiça, de salsicha? Qual que você gosta mais? De fruta eu gosto de morango e de aquele E a comida? Qual que você gosta de comida? linguiça. Ah, entendi.